Podemos ler, igreja? Quando, pois, o Senhor teu Deus os lançar fora de diante de ti, não fales no teu coração dizendo: por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra, para a possuir, porque pela impiedade dessas nações é que o Senhor as lança fora diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela tua retidão do teu coração que entras a possuir a sua terra, mas pela impiedade destas nações. O Senhor teu Deus as lança fora diante de ti. E para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Sabes, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuí-la, pois tu és povo obstinado, teimoso. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Amados, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo que antes de pregar eu vou orar. Amém? Glória a Deus. Pode ficar assentado. Amém? Quero fazer uma oração. Senhor nosso Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, eis aí a tua palavra. Diante de mim, Senhor, está o teu povo, Pai, o povo ao qual o Senhor ama, o povo ao qual o Senhor trouxe até essa casa, Pai. Em nome de Yeshua HaMashiach, Pai, que eu seja apenas uma voz, apenas um instrumento em tuas mãos, Pai querido, Pai amado, para que o Senhor, tão somente o Senhor, fale ao teu povo, Pai. Em nome de Yeshua, abra a mente e o coração, Pai. Destapa os ouvidos, Pai querido, Pai amado, que hoje, Pai, haja entendimento, haja libertação na vida do teu povo que está diante de mim. Em nome de Yeshua, é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Amados, Moisés está aqui lembrando ao povo por que eles estavam recebendo uma boa terra, uma terra prometida. Amém? E ele está falando para o povo: olha, não pense que é por causa da sua justiça, não pense que você é bom ou porque vocês merecem essa boa terra. Não pensem isso no seu coração. Deus está dando essa terra porque Ele jurou aos patriarcas desse povo, Abraão, Isaque e Jacó. Deus chamou um homem e falou que ia multiplicá-lo e que iria abençoá-lo. Deus prometeu, Deus está cumprindo aqui. E Moisés está relembrando esse povo, porque já está chegando a hora dele se reunir aos mortos, já ao seu povo. Deus já tinha anunciado aqui que ele ia morrer antes de entrar para a boa terra. E ele continuou, ele repetiu, né? Não pense, olha, saiba, pois, que não é por tua causa, não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá essa boa terra para possuí-la, porque vocês são teimosos. O que ele quer dizer com essa teimosia aqui? Vira e mexe, tinha o que, gente? Reclamação, murmuração, falta de fé, havia no meio daquele povo. Acontecia. Isso acontece até hoje nos nossos meios. Na nossa vida isso acontece. Às vezes, dependendo da situação, nós entramos em desespero, achamos que Deus não está conosco, mas onde que nós erramos nisso? Vocês já pararam para pensar nessa situação? Quando vem a adversidade, por que às vezes você se desespera? Por que às vezes você não sabe o que fazer? Já se pegaram pensando nisso? Sabe por que isso às vezes acontece, amados? Quando problemas vêm, lutas vêm,
e você não sabe como reagir, falta de leitura da palavra de Deus. Estamos lendo pouco, e aí vem um problema, não sabemos como agir. Ou quando agimos, misericórdia, não é? A carne entra, né? Vem palavras esquisitas, que não são nem estranhas, são palavras que não merecem, não devem nem estar na boca do cristão. Falta de leitura. Ah, pastor, não é falta de oração, não. Oração vem depois. Primeiro você tem que ler. Você lê, acredita e ora. Você não pode inverter as coisas. Quanto mais nós lermos a palavra de Deus, mais nós vamos aprendendo com Ele, aprendendo a sua palavra, porque o Espírito Santo está aí para nos convencer, Ele está aí para abrir os nossos olhos, Ele está aí para nos dar entendimento. Quanto mais nós lemos a palavra do Senhor, mais nós vamos saber lidar com as situações, mais nós vamos saber colocar em prática a fé. Diga de passagem, não é sua, é dom de Deus. É Ele que te dá a fé. Então nós precisamos de ler. O povo aqui não tinha Bíblia, não. O povo tinha um homem para passar a instrução. Mas aquela instrução ela era falada, ela era repetida. E repetida, e repetida. Mesmo assim, alguns falhavam, fracassavam. Então Moisés está lembrando ao povo que não era por causa dele, não era por causa da justiça dele, não era por causa da retidão dele, mas por causa da palavra de Deus, que prometeu e é fiel para cumprir. Não é por causa, amados, da nossa vida, do nosso jeito de ser, que nós vamos entrar no céu, não. É porque Deus nos deu Yeshua como Salvador da nossa vida. É Ele que nos comprou. É Ele que vai garantir a nossa entrada. É Ele que vai olhar para nós aquele dia e vai falar: Pai, conheço. E você vai passar. Só que até que esse dia chegue, você tem que receber instruções. Para quê? Para você desenvolver a sua salvação com temor e com tremor, diz a palavra. Por isso você está sempre recebendo instruções, por isso você está sempre sendo exortado, por isso você tem que ser lembrado que não é por causa da sua justiça, mas por causa da palavra de Deus. Não é você, não sou eu, é Deus. É Ele que faz todas as coisas. O desejo de estar aqui cultuando, é Ele que colocou dentro de você. O desejo de adorá-lo em momentos que só você e Deus sabem, é Ele que coloca isso. É Ele que cria o ambiente de adoração. Deus é tão bom, é tão perfeito, que Ele faz tudo para que nós adoremos a Ele. Ele faz tudo. E Moisés lembra esse povo, um povo que foi formado, um povo que andou com Deus, um povo que obedeceu a Deus, um povo que também sofreu. 40 anos no deserto, amados. Deserto, local de serpentes venenosas, escorpiões, perigosíssimo. E Deus ali livrando e guardando aquele povo. Como a pastora falou aqui, ó, olha onde o nosso amado pastor está. Olha o que ele está vendo lá. Agora olha para a sua vida aqui. Olha para tudo que você tem. A sua vida toda. Não importa como você chegou até aqui. Importa que você está aqui. Isso é o que importa. Importa que você está com Deus. Importa que você ouve a palavra e anda nos caminhos do Senhor. Agora, lembra do povo lá no deserto. E a sua vida hoje? Está boa ou está ruim? Está boa, não está? Está ótima. Está ótima. Onde que aquele povo tomava banho, amados?
Em qual shopping que eles iam comprar roupa? Não existia essas coisas, não existia essa comodidade que nós temos hoje. E por muita gente reclama, por muito pouco a gente reclama. Ou porque não consegue ter aquele sapato, ou aquela blusa, aquele vestido, ou porque quer o produto do fulano de tal, não é? A gente almeja ter essas coisas que são o quê? Futilidades, são passageiros. A mesma coisa, amado, é a alegria de quando você compra o seu primeiro carro. Não importa se ele é zero, não importa se ele é 1978, como foi o meu carrinho. Meu primeiro carro, um Chevetinho, só Jesus. Uma alegria tremenda. Amados, eu não queria saber se o vizinho estava de carro zero, eu estava com o meu Chevette. Só que aquela alegria, ela foi momentânea. Eu fiquei alegre porque eu comprei um carro, poxa, agora eu ando de carro e tal, mas depois do dia a dia foi passando, era um carro na garagem. Eu já não tinha mais aquela empolgação. É a mesma empolgação quando você compra um carro, quando você compra roupa, quando você compra uma televisão nova, né? 50, 40, sei lá, curva, né? Tem de todo tipo aí, de todo gosto. Você compra, você fica todo animado, mas aquilo passa. E o que eu quero dizer com isso, com essa alegria? São coisas passageiras. Só que com Jesus é diferente, meu amado. Quando você aceita Jesus e começa a andar com Ele, a sua alegria, ela é contínua. Enquanto você crê que é Ele que está cuidando, guardando, livrando, a sua alegria é contínua, ela não para. Você não fica naquela emoção de aceitou Jesus, é alegria, é pulo, é fogo, é glória, e depois não. Todo culto você está aqui dando glória, louvando, agradecendo a Deus. É todo momento. Agora você está a todo momento agradecendo porque você comprou ou adquiriu alguma coisa? Você está ali, ó. Não. Mas com Deus é diferente. Com Deus você está sempre alegre com Ele, porque a alegria dele é a nossa força. A alegria dele é a sua força, meu querido. Não é momentâneo, não é 24 horas. Você deita com Jesus e acorda com Ele. Você sabe que você tem um Salvador que está contigo. Está entendendo? Então não é pela pessoa que você é para Deus, não. Não é pela sua retidão. Não é não, é Ele que faz. Então Moisés estava aqui falando para esse povo. Por quê? Para que o povo não se ensoberbecesse quando entrasse na terra. Aquele povo que estava ali, aquelas nações que estavam ali, iam receber juízo de Deus. Mas não é o juízo que o ser humano, o povo judeu ia colocar, não. Era juízo de Deus. Então eles não podiam entrar ali também de salto alto, não. Sai que agora é minha vez. Não é assim, não. É Deus que colocou eles lá para formar aquela terra, e Deus tirou como juízo para dar a um outro povo. Hoje você pode ser rico, milionário, mas se você não souber administrar a sua riqueza, amanhã ela pode ser de outro. Para um pouquinho e pensa. O Senhor desalojou nações para que o povo de Israel recebesse a boa terra. A terra mana leite e mel, frutos tremendos, saborosos, com nutrientes assim, ó. A laranja de hoje é uma cerejinha perto da laranja de Jerusalém, lá de Israel. Era muito nutriente, eram frutas saborosas. Aquele povo era rico ou não era antes de chegar a Israel ali? Era. Aquele povo era próspero. Tudo que eles plantavam, eles tinham de volta da terra. Só que Deus achou por bem dar a outro povo, porque não soube cuidar, não soube administrar.
Aí você cresce, vence na vida e acha que pode pisar nas pessoas. Você não pode pisar em ninguém. Deus pode até te enriquecer, mas seja humilde. Seja humilde na presença do Senhor. Seja humilde com o seu irmão, com o seu próximo, com o seu vizinho. Seja humilde com o seu parente que às vezes quer te cutucar. Às vezes você não é nem tão rico, mas tem uma posição melhor que o seu parente, ele já vai lá te cutucar e você vai e pisa nele. Está errado. Entenda o que está se passando. Não deixe que por falta de zelo, falta de cuidado, nós venhamos a perder as riquezas que Deus nos dá. E hoje você aqui tem salvação. Você tem Yeshua HaMashiach como seu Salvador. Você tem aquele que vai garantir a sua entrada para a vida eterna. Então tome cuidado para administrá-lo. Tome cuidado para não tratar Jesus como um prato de macarrão. Hoje eu não estou afim. Hoje eu não quero. Deixa isso para lá. É a coisa mais importante da sua vida. É a primícia da sua vida. É Jesus. É a sua salvação. Aleluia. E Deus deu uma função para esse povo aqui. Uma função muito importante e muito grandiosa. Mas antes de ir lá em Paulo, eu quero ir num profeta. Porque Paulo praticamente repete o que esse profeta fala. Jeremias 11:16 diz assim: denominou-te o Senhor oliveira verde e formosa, por seus deliciosos frutos. Mas agora a voz de um grande tumulto acendeu fogo ao redor dela, e se quebraram os seus ramos. Aleluia. Profeta Jeremias, profetizando sobre Israel. Amém? O Senhor a denominou oliveira verde e formosa, de frutos agradáveis. Ou seja, o que o povo fazia agradava a Deus. Os seus frutos. Agora nós vamos lá em Paulo. Romanos, qual capítulo? Capítulo 11. Eu ouvi aí baixinho aí, né? Romanos 11. Aleluia! Glória a Deus. Moisés falou para o povo: não se ensoberbeça. O profeta falou que o Senhor denominou oliveira verde e formosa. E Paulo diz o seguinte: o bom mesmo, amados, seria falar sobre Romanos 11 todinho, mas eu vou tentar me segurar. Amém? Romanos 11. E se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, oliveira brava, depende como está na sua tradução, foste enxertado em lugar deles e feitos participante da raiz e da seiva da oliveira. Não te glorie contra os ramos, e se contra ele te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta a ti. Amém? Amados, quem que é a raiz? Quem que é a raiz? Não é a raiz que sustenta a árvore? Se você arrancar a raiz de uma árvore, o que vai acontecer com ela? Morre, não morre? E se arrancar Jesus da sua vida, o que acontece com você? Então quem é a raiz? Jesus. É Ele que nos sustenta. É Ele que sustenta a oliveira. Então quem que sustenta Israel até hoje? Jesus. Não tem como nós tirarmos de Israel aquele que a sustenta. Não tem como nós tirarmos desse povo o Salvador deles,
que também é nosso por adoção. Não tem como. O que é a seiva? O que é a seiva? Nós já descobrimos que a raiz é Yeshua, é Jesus. E o que é a seiva? A seiva é aquilo que todo crente gosta, mas só da parte boa, só a parte B. A parte A, tem uns que gostam, outros que não. O que é a seiva? Seiva são as promessas. E Yeshua sustenta. E Yeshua te dá a promessa. Qual que é uma das promessas que Yeshua te dá? Vida eterna, salvação. Vai um glória a Deus aí? Aleluia! Essa é uma das promessas que Ele te dá. Mas tem muitas promessas na Bíblia que o crente quer, mas deixa algumas de lado. O crente quer prosperidade, o crente quer riqueza, o crente quer saúde, livramento, o crente quer ser bem-sucedido, o crente quer todas as riquezas de Deus. Mas na hora que fala assim, e a outra parte? E a obediência aos mandamentos? Não! Isso aí é lá para o judeu. Agora eu sou salvo pela fé em Jesus. Isso não é para mim, não. Bem, mentira. Mentira. Espera aí. E se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, oliveira brava, foste enxertado na verdadeira oliveira, então agora você faz parte das promessas. Você também vai receber essa seiva. Você também é sustentado pela raiz que é Yeshua. Então você tem direito aos mesmos direitos que esse povo tem. Então se você tem direito aos mesmos direitos, você também tem os mesmos deveres. Que é o que? Obedecer a Deus. Aprender de Deus, aprender seus mandamentos, aprender a sua lei. E aplicar tudo aquilo que cabe a você aplicar. Ou seja, por que eu falo aquilo que cabe? Porque tem mandamentos que às vezes é só para a mulher, não é para o homem. Então você não vai guardar um mandamento que é para a mulher. Está entendendo? O mandamento de quando a mulher ganha o seu bebê, que ela tem que ficar separadinha no cantinho dela, para cuidar do seu filhinho. O mandamento de purificação para a mulher quando está no seu período menstrual. O homem não tem como guardar esse mandamento. Você tem como guardar sim, evitando ter relação sexual com ela. Mas tem coisas que é só para ela. Aí tem crente que bate no peito e fala assim: Jesus cumpriu toda a lei. Mentiroso. Como é que Jesus ia guardar mandamentos que era para a mulher? Não tem como. Tinha mandamentos que não cabia ele guardar. Está entendendo? Então tudo que coube a ele fazer, tudo que coube a ele obedecer, ele obedeceu com perfeição. Por isso ele foi e é digno de quê? De ter morrido por nós e de nos dar salvação. Então, amados, tem mandamentos que é para você estudar, ler e aplicar. Como, por exemplo, não matar, não roubar. Como, por exemplo, não falar mal dos outros, não importa se é crente ou não. Não importa se é o seu governante que está aí a duras penas sobre nós. Não importa. Não devemos falar mal. Afinal de contas, quem colocou ele lá? Foi o voto de uma pessoa só? Não foi. Foram muitos votos. Então nós podemos guardar este mandamento. E de mais a mais é líder. Então se você se levanta contra um líder, amado, você está enrolado. Você está mais ou menos complicando a sua vida. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. É cabeça. A cauda vai querer brigar com ela? Não tem jeito. Você vai andar como um mexeriqueiro no meio da igreja? Não pode, Deus não gosta. Sua vida fica toda travada.
Não vem bênção, é doença, é dor, é tudo. Porque você se levantou contra o irmão, contra o líder, contra a igreja, é só problemas. Sabe o que é fácil? Fácil é você mirar no seu alvo, Jesus, olhar para Ele e correr atrás dele. Isso é fácil. Mire em Jesus, fita os olhos nele e corra para Ele, amado. Corra em linha reta, em direção a Ele, olhando para Jesus, agradecendo, orando. Todo dia você tem que querer Jesus, você tem que olhar para Jesus. A sua vida vai se tornar mais fácil. Você vai parar de procurar defeito onde não tem, problema onde não existe. A sua caminhada vai ficar mais light. Olha só que delícia. Mira em Jesus, amado. Mira nele. E se você acertar ele de um jeito que ele não gosta, ele vai tratar contigo com muito amor e carinho, porque ele é perfeito. Ele é perfeito. Fita os seus olhos nele. Busca Jesus. Aleluia. Então a seiva é a promessa. E o que está faltando agora? A oliveira. Quem que é a oliveira? Israel. Você foi enxertado lá. Você não foi enxertado em Jesus. Jesus te salva. Você foi enxertado em Israel. Só que tem um porém. Jesus é judeu, então ele faz parte desse povo. E através dele você tem salvação e vida eterna. Está entendendo? Então não te glorie. As minhas palavras hoje são as mesmas palavras de Moisés ao povo antes de entrar na terra prometida. Não te glorie sobre Israel. Não te glorie sobre o povo judeu, falando que agora é a sua vez, que os judeus perderam, que judeu matou Jesus. Amado, isso é bobeira, isso é perda de tempo. Não se glorie, não é por causa de você, não é por causa da sua justiça que você vai ganhar a vida eterna, não. É porque Deus prometeu um Salvador. Por causa dele. Então, se você parar para pensar, o que você tem que fazer aí? Obedecer e ter fé. Se você obedece aos mandamentos, não tem peso nenhum na sua vida. Mas se você é teimoso que desobedece, tem peso sobre a sua vida. Simples assim. Quem dirige aqui? Quem tem carteira de motorista? Não é? Imagina se você for pego embriagado. A lei vai ser pesada ou não vai sobre você? E se o guarda te parar, você soprar aquele negócio e está tudo tranquilo? Tem algum peso? Não tem peso. Então, se você obedece à lei, não tem peso sobre a sua vida. Se você não mata, você não vai precisar de contratar advogados para te defender. Você não vai ter medo da cadeia, porque você não mata. Mas se você mata, se prepara. Se você mata fisicamente, se prepara. Tem uma lei aqui do homem que vai te prender. Se você mata espiritualmente, com a sua língua, se prepara, porque Deus está vendo o que nós estamos fazendo. E eu não digo você, eu digo nós. Eu me incluo no meio do bolo. Vai que eu caio nessa bobeira aí, de falar mal do meu pastor. Imagina. Está entendendo? Então, se eu faço isso, vem peso sobre a minha vida. Então nós temos que olhar para os mandamentos de que forma? Da forma que se você o obedece, ele não te traz peso. Então ele nunca vai ser incômodo para você. Ele nunca vai ser pesado quando você o praticar. A camisa do pastor Maico aí, né? Como é que é a frase? Guardar e praticar atrás. Você guarda os mandamentos e você pratica. E não se torna peso para você. A sua vida vai ficar muito melhor. Amados, quando você para entender o que é guardar e praticar mandamentos, você entende que Deus quer que você viva bem.
Deus quer você feliz, livre, leve, solto, amando e adorando a Ele. Mas enquanto nós estivermos brigando com a palavra do Senhor, vai incorrer peso, vai incorrer justiça. Pare, pense nisso. Olhe para a sua vida, olhe para as suas atitudes, olhe para o seu falar, para o seu agir. E não pegue os mandamentos como peso para você, não. Pegue onde você está errando e para de errar, só isso. E aí você vai cumprindo o mandamento, sem perceber. A Bíblia diz que tem seres humanos, vamos falar seres humanos, que obedecem à lei sem mesmo a conhecer. Você deve conhecer pessoas de bem nessa terra, que muitas das vezes nem crente é, mas é uma pessoa idônea, como se diz por aí. Você não vê alguém falando mal, você não escuta uma historinha, você não escuta uma fofoquinha daquela pessoa, ela é exemplo. Existem pessoas assim. Existem crentes que se convertem a Deus e obedecem os mandamentos sem mesmo estudá-los. Porque quando se passa a estudar, ele se torna peso. Está errado. Quando se passa a estudar, você tem que aumentar o seu entendimento e ele se tornar leve. Aí você para e olha as suas resistências, aonde você bate de frente. Se você ainda faz algo que está na palavra do Senhor para não fazer, e sente peso, incômodo, é porque está errado. Quando você faz e está suave, está leve, é você e Deus. Eu já ouvi testemunhos, e aqui eu não quero motivar ninguém, nem empolgar ninguém, de pessoas, por exemplo, que comem, até hoje a carne de porco e não se sentem pesadas, não se sentem menos amadas por Deus. Mas quando eu como e me sinto incômodo, é sinal que aquilo ali não é bom para mim. Está entendendo? Um exemplo, eu comia porco, carne de porco, presunto, bacon, comia de tudo. Cresci comendo isso, amado. Meu pai criava porco na minha casa. As 2 vezes ao mês tinha porco gritando lá para morrer. Então eu cresci com essa cultura. Só que eu comecei a aprender na palavra. Não foi pastor que enfiou na minha cabeça, não. Goela abaixo, não. Foi na palavra. E aí eu comecei a querer parar, mas comia. Parava, mas comia. Aí um belo dia eu estava com o pastor Dimerson. E ele me perguntou assim: você ainda está comendo carne de porco? Eu falei rasgado com ele: na sua frente, não. Falei. Aí ele virou para mim e falou assim: olha, então faz o seguinte, continua comendo. Continua comendo. O dia que você sentir de parar, aí você para. Mas não deixe de comer porque eu estou na sua frente, não. Porque aí o mandamento perdeu a validade. Eu estou querendo honrar o homem, não a Deus. Está entendendo? Então eu tenho que honrar a Deus. E a joia. Aí naquele dia eu já pedi meu porquinho, comi na frente dele, sem peso, sem nada. Mas daí em diante eu comecei a sentir o que na hora de comer? Incômodo, peso. Falei, poxa, é hora de parar. Eu vou parar. Só que eu sou casado, tenho uma esposa, tenho uma filha, e elas ainda estavam nessa vida. E aí eu fui o quê? Administrando as duas, falando, explicando, até que o entendimento também viesse sobre elas. Por quê? Quem cozinha para mim? A minha esposa. Então ela vai cozinhar ao jeito dela. Então, se eu não ensiná-la como que eu quero, e também convencê-la na palavra, que é isso que Deus se agrada, como é que eu vou conseguir vencer? Isso ia ser pesado, porque ela ia estar fazendo e eu ia ter que estar separando os negocinhos lá.
Então, foi me dando incômodo, eu fui ensinando, fui falando, com paciência. Hoje, parou. Eu consigo guardar este mandamento. O mandamento alimentar. Deus separou o nosso alimento. Então, hoje eu consigo guardar esse mandamento. Mas eu tive que lutar comigo mesmo, para que eu pudesse cumprir esse mandamento. Mas tem outros mandamentos que eu cumpro naturalmente. Os mandamentos comuns do dia a dia, que um cidadão de bem tem que cumprir. Então, hoje, não comer carne de porco é peso para mim? Não. Não é, eu não como. Então, ele está lá. É peso para quem come, para quem sente incômodo. Está entendendo? Aleluia. A gente começa a falar algumas coisas, né? Mas, aleluia. Então, amados, a raiz é Israel. Dirá, pois, os ramos, verso 20: pela sua incredulidade foram quebrados, e tu está em pé pela fé. Não te ensoberbeça, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não poupe a ti também. Por isso que nós não devemos nos ensoberbecer. Nós entramos pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus, de um enxerto totalmente às avessas, porque Israel era para ter virado zambujeiro. Porque se você quer fazer um pé de limão, você enxerta limão na laranja e ela vira limão. Então, se o Senhor enxertou zambujeiro, oliveira brava, numa oliveira que dá frutos, ela era para se tornar o quê? Oliveira brava. Só que a transformação foi diferente. Nós entramos e fomos o quê? Transformados. É isso que você foi, amado. Quando você recebeu o Senhor como Salvador, a sua vida foi transformada, a sua situação foi mudada. Então glorifique a Deus por tudo que Ele fez na sua vida. Glorifique a Deus pela transformação que Ele causou na sua vida. E viva essa transformação. Lembre do que Deus fez na sua vida. Lembre do dia da sua salvação. Lembre do dia da sua libertação. E viva ela. Viva algo tremendo que Deus fez na sua vida um dia. Não deixa que isso caia, amados, no esquecimento. Deus fez coisas tremendas em nossas vidas. Ninguém veio a Jesus porque acordou e falou assim: hoje eu quero ser crente. Mentira! Deus fez algo sobrenatural na sua vida para te libertar. Deus faz coisas sobrenatural para libertar sua família, seus filhos. Creia, amado, enquanto tem vida, há esperança. Há esperança enquanto há vida. Então, se há alguém aqui que tem parente que ainda não se converteu, irmão, filho, marido, tio, há esperança enquanto ele está vivo. Às vezes você está impotente, eu não sei como pregar, mas continue orando por ele, continue orando por ela. Deus levanta um para ir lá pregar. Levanta. Às vezes não é pela sua boca, é pela boca de outro. Mas não importa, o Deus é o mesmo. É o mesmo Deus que opera. Então há esperança. Está vivo, está respirando, há esperança. Se Deus foi misericordioso com você, vai ser misericordioso com aquele que não está na presença dele. Porque Deus quer ele na presença. Deus quer ela na presença. Está entendendo isso? Mas você precisa entender aonde você foi colocado. Aleluia. Você precisa entender isso. Considera, verso 22, pois a bondade e a severidade de Deus para os que caíram, mas para contigo benignidade. Benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado.
Ou seja, se você se ensoberbecer e se você não permanecer na presença de Deus, corre um risco, vai ser cortado. Sabe por quê, amados? Voltando aqui, lá no verso 8, como está escrito: Deus lhe deu o espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Por que você aceitou Jesus? Por que você se diz crente hoje? Por que você se diz participante das promessas de Deus? Porque Deus cortou alguns, colocou espírito de sono em alguns, para que não visse, para que não ouvisse, ou seja, para que se endurecesse e fizesse o propósito de Deus. Qual que era o propósito? Matar Jesus, porque ele tinha que morrer. Tinha que ser oferecido um cordeiro perfeito para a salvação. Então Deus fez isso com o próprio povo. Agora para um pouquinho e pensa nesse povo. Um povo eleito, escolhido, chamado, que andou, que recebeu todas as promessas, o conhecer de Deus. Eles detêm isso, o culto a Deus. Deus deu isso tudo para eles. Só que Deus teve que endurecer alguns, para que o restante da humanidade, da nação, entrasse, conhecesse. E eles estão assim até hoje. Muitos estão endurecidos, falam o nome de Jesus, eles cospem no chão. Aí você fica horrorizado. Não se horrorize, é a palavra, é cumprimento da palavra. Teme a Deus e ora por eles. Ora por aqueles que estão endurecidos. Ora por aqueles que não aceitam o Messias, porque eles vão aceitar. Ore para que os judeus preguem para os judeus, porque já tem mais de 1 milhão de crentes judeu messiânico. Dá glória a Deus, aleluia. Então Deus já está começando a o quê? A despertar alguns, para ir lá e despertar o próximo. Ei, o Messias já veio, é Yeshua de Nazaré. Ele é o Messias, ele era um verdadeiro judeu, ele viveu como um judeu, ele obedeceu a lei como um judeu, ele guardou as festas como um bom judeu. Acordar aqueles que foram adormecidos por Deus, porque a palavra diz que no final todo Israel será salvo. Então Deus teve um propósito para que você entrasse. Deus te ensina a não se achar melhor do que eles, porque no final você e eles também vão receber salvação. Nenhum judeu vai ficar de fora, não. Todo Israel para mim é todo judeu, porque quem mora em Israel é judeu. Não é brasileiro, nem russo, nem alemão, é judeu. No final, todo Israel será salvo. Então, amados, a sua função é orar, é abençoar, é entender, é guardar. Não se ensoberbeça, mas teme a Deus e ore. Amém? Fique sobre seus pés em nome de Jesus. Aleluia.